Acorda, Curupira. Olha eu aqui de novo. Mais uma vez caminhando, mais uma vez me exercitando e mais uma vez falando. Apesar de algumas pessoas tirarem a minha legitimidade de falar, a minha legitimidade de me expressar, apesar de algumas pessoas quererem me desmoralizar, me descredibilizar dentro de um assunto que eu vivo, olha eu aqui de novo. Quer dizer o quê? Que ninguém me cala, que eu não temo opiniões adversas, que eu vou sempre me expressar, porque eu tenho legitimidade de vida e de história para falar. Porque a minha retórica sempre vai ser desta maneira: eu me posicionar diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que eu concordo, e falar daquilo também que eu discordo, independente do que algumas pessoas achem ou deixem de achar, assim da mesma forma que eu posso achar ou deixar de achar do que as pessoas dizem, do que as pessoas pensam. Então meus últimos vídeos aí estão rendendo boas críticas, boas opiniões e até algumas, de uma certa forma, algumas ofensas. Mas a gente está pronto na vida para lidar com elas. Agradecer a Sônia, né, porque está no meu canal participando, dando a sua opinião coerente, sensata, respeitosa. Ao Paulo, que também comenta nos meus vídeos, dizendo o que ele concorda e o que ele discorda, respeitosamente. Então essas pessoas é um privilégio debater com elas, é um privilégio trocar ideias e trocar pensamento com elas. Porque são pessoas assim que nos estimulam a pensar, nos estimulam a raciocinar, nos estimulam a mudar de opinião, nos estimulam de uma certa forma até mudar de postura. Porque uma postura, uma boa palavra, uma boa retórica convence, ou pelo menos faz algumas pessoas entenderem de uma certa forma se elas estiverem erradas ou não. Então a Sônia e o Paulo que comentaram nos meus últimos vídeos estão comigo nessa troca de ideias e de pensamentos. Obrigado, é um privilégio, é um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês estejam sempre comigo. A Sônia me falou no seu comentário que a xenofobia existe, mas que a gente não precisa ficar procurando ela. Concordo, Sônia. A gente não precisa procurar a xenofobia, mesmo porque não precisa procurar ela, mesmo porque, Sônia, ela tá aí, batendo na cara da gente a todo momento, não é? Ela tá aí, o mundo tá aí, as pessoas xenofóbicas estão aí, livres para vomitarem o que elas querem, o que elas bem desejam, a hora que elas bem entenderem, não é, Sônia? Então eu não preciso procurar. Sônia, o que eu não posso, e o que a minha vida, o que a minha história de vida me diz, o que eu não posso é ser omisso, né? Nós não podemos ser omissos a esse tipo de coisa, a esse tipo de colocação, a esses tipos de pensamento, a esse tipo de ataque, a esse tipo de ofensa. A xenofobia hoje, ela não é exclusiva dos brasileiros, ela não é exclusiva de brasileiros ou de imigrantes aqui em Portugal. Ela é mundial, ela é universal. Qualquer povo, qualquer pessoa imigrante em qualquer parte deste mundo de meu Deus, ela é suscetível à xenofobia ou a qualquer tipo de crime. Ela não é uma exclusividade de brasileiros aqui em Portugal ou de qualquer imigrante aqui em Portugal. Ela é uma doença mundial. Ela é uma doença que assola o ser humano imundo, o ser humano podre, o ser humano pobre de espírito. Por isso que ela não é exclusiva minha, ela não é exclusiva dos brasileiros, ela não é exclusiva dos angolanos, ela não é exclusiva dos moçambicanos, ou ela não é exclusiva dos portugueses em outros países que eles vivem como imigrantes. Ela é uma doença humana, ou seja, mundial. Então ela tá aí. Porque a gente não pode ser omisso, né, Sônia? A gente não precisa ficar procurando, porque nem precisa, Sônia. Ela tá aí a qualquer momento, ela bate na sua porta, ela bate na sua casa, ela bate na sua cara, ela vem nos seus vídeos. Então ela tá aí gritando para ser respondida, porque a gente não pode ser omisso. Sônia, eu não gosto muito de viver militando. Paulo, eu não sou um militante, eu não vivo. Ou, de uma certa forma, eu sou um militante, porque eu sou um corpo negro, gay e imigrante num país europeu. Então eu já tenho 3 razões para ser um alvo de grandes ataques, para ser um alvo da xenofobia, por exemplo, para ser um alvo de vários crimes. Sônia, nós somos pessoas que quando nascemos, automaticamente nós já somos os corpos políticos.
Nós precisamos exercer os nossos direitos políticos, os nossos direitos de cidadão, ou simplesmente os nossos direitos de existir. A nossa vida é uma política quando a gente nasce, porque a gente briga por direitos e a gente cobra por deveres, ou a gente tem que entregar nossos deveres. Então a nossa vida automaticamente ela já é uma vida, a gente já vive no mundo político. Então eu existir, o fato da minha existência já é uma militância. Eu, graças a Deus, eu tenho a inteligência e eu busco conhecimento para permear dentro de qualquer área. Então eu não preciso militar por uma minoria. Eu posso militar por várias minorias, ou seja, eu posso transitar em várias áreas, em várias situações, em vários contextos, em vários temas, porque eu procuro inteligência, eu procuro conhecimento para estar dentro disso. Sônia, Paulo, vocês imaginem que eu, com uma retórica dessa, já me inscrevi no Big Brother aqui em Portugal. Não fui escolhido ainda e também não desisti. Agora vocês imaginem eu dentro do Big Brother com uma retórica dessa, com um posicionamento desse. De uma certa forma é polêmico e de uma certa forma não aceito por algumas pessoas, e tá certo, não precisa ser aceito, porque eu não vim neste mundo para ser aceito. Eu vim neste mundo para ser respeitado, assim como qualquer ser humano. E eu acho que é isso que a gente tem que exigir, eu acho que é isso que a gente tem que brigar, eu acho que é isso que a gente tem que procurar, nos colocar em uma posição respeitosa com todo ser humano, uma posição de ter direitos, porque mais uma vez, Sônia, e mais uma vez, Paulo, eu venho a dizer para vocês que mesmo eu sendo um corpo político, um corpo militante, por existência, naturalmente por a minha existência, eu penso muito no próximo, eu penso muito no que eu posso proporcionar de melhoria para o próximo, eu penso muito no que eu posso dizer de acalanto, ou de uma conversa saudável, compreensível com alguém. Eu não me preocupo em mostrar que eu sou esse, que eu sou aquele melhor. Paulo e Sônia, meus queridos, é este ser humano que eu sou, é este ser humano que eu me tornei, é este ser humano que eu quero ser e que eu vou ser, me aprimorando, melhorando com pessoas como vocês, conversando com pessoas como vocês, tendo conhecimentos e pensamentos diferentes do meu, que eu vou me tornando um ser humano melhor, um ser humano mais convicto das minhas ideias, mais convicto das minhas defesas, das minhas retóricas, porque eu tenho uma vivência, eu tenho uma bagagem. Não estou dizendo que eu sou único, que eu sou exclusivo, todos nós temos vivência, todos nós temos bagagem. Estou falando que é do meu ponto de vista, do meu posicionamento. Por que eu tenho essa visão, por que eu olho desta maneira, por que eu penso e por que eu me coloco desta maneira. Eu não venho aqui no meu canal fazer vitimização de brasileiros, não, como vocês dizem. O que é certo, tem brasileiros que fazem coisas certas, tem brasileiros que fazem coisa errada. Eu também concordo, como tem portugueses que fazem coisa certa, tem portugueses que fazem coisa errada. Mas isso é do ser humano. Nós não precisamos generalizar nada. Nesse mundo não se generaliza nada. Existem duas faces. Portanto, existem dois olhos, existem dois ouvidos. Então, por que não vai existir vários ou dois tipos de ser humano, não é? Mas é muito bom conversar. E é bom. O Paulo falou que não concordava com o título do meu vídeo. Tá certo, Paulo, mas o título do vídeo é pura e expressamente para chamar atenção. É como um marketing, é um algoritmo. Ele tem que ter coerência com o que eu estou falando. Mas o que você tem que as pessoas ficarem atentas é com o conteúdo do vídeo em questão. O título dos vídeos é meramente chamativo. Ele não é pretensioso, ele não é presunçoso, ele não é de cunho ofensivo. Ele é só para chamar a atenção das pessoas que estão ali procurando pelo algoritmo as palavras mais acessadas ou mais pesquisadas. A gente procura saber quais são as palavras-chave e a gente coloca. Mas esse é o intuito, não é o intuito de ofender ninguém, não. E eu não estou aqui para ofender ninguém, porque eu não sou o dono da razão e porque eu não tenho por que ofender ser humano nenhum. A minha vida é em busca da minha melhoria, em busca da minha superação, em busca do aprendizado. Eu quero estar sempre aprendendo, eu quero estar sempre evoluindo, eu quero estar sempre conhecendo pessoas e convivendo com pessoas e discutindo com pessoas assim como você, Paulo, e como você, Sônia.
Eu tive uma vida muito simples, eu fui criado nos cofundós do norte, do nordeste da Bahia. E eu vivi praticamente a minha infância quase toda na roça. Então, sem muitos privilégios, sem muito conhecimento, sem conhecimento nenhum, sem privilégio nenhum. Sim, privilégio. Privilégio eu tive. Tive o privilégio de viver uma vida na natureza. Tive o privilégio de estar dentro do rio pescando para comer o meu próprio peixe. Tive o privilégio de pescar meu próprio camarão para fritar e comer com a farinha. Tive o privilégio de fazer pipoca na areia quente. Ou seja, eu tive o privilégio de viver uma infância rica. Estou falando uma infância rica de conhecimento, de experiência, não rica de uma experiência. Eu não tive uma infância elitizada, eu não vivi no mundo elitizado. Eu vivo no mundo elitizado hoje, por opção, por escolha, por maturidade, por conhecimento. Mas na minha infância, a minha base é uma base muito simples, muito humilde, mas muito verdadeira, muito genuína. Então não tem como eu aceitar que alguém que não conhece o meu passado, alguém que não conhece a minha história, ou até mesmo alguém que não conhece o meu país, venha para cá me descredibilizar, ou venha para cá me tirar minha legitimidade do que eu falo, do que eu penso, do quem eu sou, entende? E eu não faço isso com ninguém e não vou permitir. Por isso que eu digo, Sônia, que eu sou um militante nato. A minha existência, a minha história já me torna um militante. Eu não preciso militar por determinado tema. Eu não preciso ficar sempre batendo na mesma tecla de alguns temas. A minha existência, eu estar aqui já é uma militância. Eu estar andando nos parques da cidade, eu estar caminhando de cabeça erguida, estar correndo pelos caminhos de milhões de euros, como diz o outro aí, já me dá essa legitimidade de existir, já me dá essa legitimidade de militar, por várias razões que eu não preciso dizer, ou razões que eu já citei anteriormente, entende? E como eu disse, por eu ter tido uma vida muito simples, uma vida muito humilde, eu não tiro o mérito de quem viveu outra realidade da minha. Eu não sou infeliz, e eu não sou egoísta, e eu não sou nem tão pouco revoltado com quem não teve a mesma experiência, a mesma infância que eu tive. Eu não vivo assim. Eu não penso dessa forma. Aquela realidade que eu tinha na minha infância era a realidade que eu tinha, era aquilo que eu vivi. Eu fui criado naquele contexto. Então não tenho por que dizer, ou estar aqui levantando bandeiras de vitimismo, ou dizendo que eu fui, como é que dizem por aí, que eu fui... Ai, esqueci, me fugiu a palavra agora. Mas eu quero dizer para vocês assim, eu não tenho a minha vida, e na minha retórica, quando eu coloco as minhas retóricas, as minhas falas, no meu lugar de fala, quando eu coloco o meu posicionamento, eu não quero dizer que eu tô cobrando algo que me tiraram. Ninguém nunca me tirou nada, Sônia. Ninguém tem nada pra gente, ninguém tira nada de ninguém, né? Como eu falei no vídeo anterior. Quando você se coloca como perder algo para alguém, no mínimo existe uma incompetência aí que não teve para segurar o seu lugar, já que você acha que o direito é seu. Mas é isso. O que eu queria dizer para vocês que eu vou continuar aqui firme, forte, andando, caminhando, pensando, mudando de opinião, reafirmando algumas colocações minhas, sem precisar baixar a cabeça, porque ser humano nenhum precisa baixar a cabeça para nenhum ser humano. Lembrando para você, para que está aqui no meu canal, que por alguma razão venha ao meu canal, que liberdade de expressão todos nós temos. Mas a liberdade de expressão, ela acaba quando ela machuca, quando ela ofende, quando ela oprime, quando ela mata. Aí não existe, já não é mais liberdade de expressão, já é crime. Então tem que ser criminalizado. Se foi criminalizado essas coisas, se é crime, então os criminosos devem ser punidos. E nós não podemos ser omissos. Nós não podemos estar varrendo tudo sempre para debaixo do tapete, para não se envolver em polêmica, ou para dizer, ai, como ele é bonzinho. Eu não sou bonzinho, eu não quero ser bonzinho, eu não pretendo ser bonzinho. Mas a gente não pode ficar jogando todas as coisas que aparecem na nossa vida desagradável para debaixo do tapete, simplesmente para não nos envolver, ou simplesmente para não passar uma imagem de encrenqueiro, de brigão, né? A gente precisa defender o nosso ponto de vista, a gente precisa defender o nosso posicionamento, a gente precisa falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta, porque se a gente não fala
o que a gente gosta, o que a gente não gosta, as pessoas vão invadir, as pessoas vão te oprimir, as pessoas vão te sufocar, e você passa a ser no mundo apenas mais um. Se tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é apenas mais um. É isso. Me segue, curte, comenta, dá o like. Tamo junto sempre. Me segue lá no Instagram, @Vida em Portugal. E tamo junto.